Olá, meu nome é Carlos Felipe Andrade e eu sou consultor de pré-vendas na InfoSafe. Hoje eu gostaria de falar para vocês da solução Data Alert da Varonis. O Data Alert dispara alertas em tempo real, ajudando na detecção de uma potencial violação de segurança, analisando dados, atividades das contas de serviço, contas de usuário e também analisando o comportamento dos usuários. O Data Alert estabelece uma linha de base do que é uma atividade normal para as contas de usuário e contas de serviço e alerta as atividades que saem desse comportamento padrão. Esses alertas também podem ser enviados por e-mail, SMS, enviados para um CIEM e conseguimos também executar uma ação quando o alerta é gerado. Como por exemplo, no caso de um ransomware, nós conseguimos, por exemplo, desabilitar a conta que está sendo usada para criptografar os arquivos ou tirar a máquina infectada da rede. Eu vou mostrar para vocês um pouco da console Data Alert e o que ele consegue nos informar. Assim nós conseguimos visualizar melhor as informações que a solução nos entrega. Bom, essa aqui é a console principal do Data Alert. Esse aqui é o dashboard. Na primeira parte, nós conseguimos ver uma linha do tempo com todos os alertas e suas severidades. Por exemplo, no dia 11 de abril, nós temos dois eventos, dois alertas de categoria alta, severidade alta, e um alerta gerado de severidade média. Mais para baixo, nós conseguimos ver todos os usuários alertados, os devices de onde saíram esses alertas, esses eventos. Mais para baixo, os ativos alertados. Aqui, os tipos de ameaças alertados. Por exemplo, nós temos aqui um número anormal de deleções de arquivo, uma suspeita de ransomware. E por último, aqui nós temos uma análise Q-Chain, onde nós temos as categorias e os alertas gerados em cada categoria. Agora vamos dar uma olhada nesses usuários alertados. Vamos olhar aqui, por exemplo, aqui o DEN. Quando eu clico no usuário, aqui de cara eu já consigo ver os alertas que foram gerados. Clicando em alertas, eu consigo ver todos comportamento anormal. Por exemplo, uma quantidade anormal de arquivos com acesso negado. Aqui o número anormal de deleções de arquivo. Né? Para irmos mais a fundo, vamos aqui em View Alerts. Nós conseguimos já olhar aqui que os alertas foram gerados no dia 11. Mais para baixo já conseguimos ver os alertas. Vamos dar uma olhada nesse último aqui, que é o número anormal de deleções de arquivos. Aqui ele já me mostra um resumo, né? Ele já fala que essa conta não é a conta deletada ou desabilitada. Essa conta gerou outros 2 alertas nos últimos 7 dias. É a primeira vez que o DEN usa o computador dele nos últimos 90 dias. Foram 74 objetos afetados. Aqui nós temos a hora, que foi entre 10 e 11 horas. Aqui ele fala do usuário, que esse mesmo usuário foi alertado em outros 2 alertas. Ele fala um pouco do equipamento, do device, né, utilizado. Dos objetos, uma coisa legal aqui. Das informações, dos dados, né? 100% dos dados nunca foram acessados anteriormente por esse usuário.
todos os objetos eram arquivos antigos e todos continham dados confidenciais, né? Então aqui eu já imagino que ele está procurando alguma coisa, né? Ele está bisbilhotando. Vamos dar uma olhada nos alertas, por exemplo. Clicamos aqui por exemplo, né, nos dados, os dados alertados. Aqui ele vai nos listar todos os dados que foram mexidos, por exemplo. Mais para baixo. Ó. Arquivo deletado. Ele deletou esse arquivo U3projects11.txt. Então aqui nós temos a lista dos 74 arquivos que ele mexeu. Aí o que ele foi o que ele fez. Por exemplo aqui, ó, esse arquivo é sensível, ele removeu o nome do usuário, a hora, o tipo de evento que foi deleção, o objeto que foi deletado, o status do evento e o alerta. Voltando lá para o dashboard, vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, aqui, o End. É uma conta administrador do End. Clicando, eu já consigo ver os alertas. Por exemplo, aqui, ó, acesso anormal a uma mailbox. Uma mailbox que ele normalmente não acessa, né? Um outro comportamento anormal. Um número anormal de mensagens marcadas como não lida de um outro usuário que não seja o dele. Que não é o dele, né? Vamos ver esses alertas. Aqui, ó. Aqui aquele mesmo resumo, né? Ó, 100% dos objetos nunca foi acessado anteriormente, nos últimos 70 dias. É uma conta privilegiada. Esse mesmo usuário foi alertado, gerou um outro alerta nos últimos 7 dias. O horário foi entre 9 e 9h49. O device é uma mailbox do Exchange. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos dados alertados. Foi gerado 22 alertas de evento. Então tá aqui, ó, o Exchange, a mailbox, e os e-mails que ele colocou como não lido. Aqui, ó, a conta do End, a operação de mudança, não é sensível, mas o que ele fez? Ele pegou a mensagem e colocou como não lido. Leu a mensagem e marcou como não lido. E quais mensagens? Está aqui. Vamos dar uma olhada agora na Molly. A Molly eu já sei que é a suspeita de ransomware. Ok? Vamos dar uma olhada. Olhando mais a fundo, vamos ver o alerta. Suspeita
atividade de ransomware. Uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui no resumo para vocês. Pela análise comportamental, ele já me consegue dizer, por exemplo, aqui, ó, 100% de chances da atividade não ter sido realizada por humano, né? Então aqui, num período de 1 minuto, olha o tempo, de 1 em 1 até 1 em 1, vários arquivos foram modificados. Né? Então, menos de 1 minuto, vários arquivos foram modificados, ele já reconhece que isso é atividade de um não humano. Né? Então, ele já vê que isso é um malware, ok? Ele já alerta isso pra gente. Vamos ver lá os dados alertados. – 28 alertas de eventos. Aqui ele dá o caminho do file server. Ó, operação de adição. A conta está criando um arquivo chamada howtorestore_file.txt. E bem provável ele fez isso às 28 vezes. Vamos olhar aqui mais para cima. A mesma coisa. Ó. Deixa eu dar uma filtrada. Todas as vezes ele está criando um arquivo. How_to_restore_files. Voltando aqui para o dashboard, eu consigo ter algumas outras informações bem interessantes. Por exemplo, no file server. Ele consegue me dizer, por exemplo, a quantidade de pastas abertas para everyone, por exemplo. Aqui eu tenho 10% do meu file server aberto para everyone. Uma informação crítica, por exemplo, 46% das minhas pastas que contêm dados sensíveis estão abertos para everyone, por exemplo. Aqui mais para baixo, número 706 arquivos sensíveis. Números de arquivos sensíveis abertos para everyone. Então, aqui eu consigo ter várias informações que vão me dizer onde eu tenho que atuar para corrigir as possíveis falhas de segurança. Por exemplo, aqui no meu AD, a quantidade de arquivos com senhas de usuários com senhas expiradas, quantidade de usuários desabilitados, quantidade de usuários habilitados, mas que não são mais usados, 27%. Né? Então, pessoal, esse aqui foi só um overview do que é o Data Alert, né, de como ele consegue nos ajudar. Espero que vocês tenham gostado e esperem próximos vídeos.